O tema para ser elaborado para as pausas e as falas de hoje está voltado para uma questão de condicionamentos sociais. A gente sabe que existem condicionamentos colocados pela sociedade, coisas assim básicas de coisas, regras que temos que seguir, por exemplo, você tem que casar, ter uma casa, dois cachorros, dois gatos. É, eu queria que as falas e as pausas de hoje fossem elaboradas nessa questão desse, como a gente sai desse aprisionamento, como trazer uma consciência, né, do que é realidade ou do que é um condicionamento, né, e ter essa consciência de si mesmo e até se permitir questionar quando a pessoa realmente é feliz ou não e se ela está seguindo um condicionamento. Nossa, Vera, você sabe que eu estava pensando hoje, mais ou menos, nesse tipo de assunto, sabe? A gente não combinou antes, mas eu acho, não era exatamente esse, mas está muito próximo e super importante, né? Porque nosso tema é meditação, né? Nosso tema é meditação. O que que meditação tem a ver com isso, né? E aí que entra, né? Poxa vida. Vamos ver. Muito rico esse assunto. Vamos ver o que sai, né? Bom, a primeira coisa que eu sinto importante de entender é que nós somos realmente bombardeados por supostos desejos, deverias, não deverias, o que é o certo, o que não é conveniente. É um bombardeio desde a infância, desde o nascimento. E na nossa inconsciência, nós reproduzimos isso como se fossem verdades nossas. E não tem como a gente se libertar dessas visões externas que a gente introjetou e que podem não corresponder à nossa verdadeira visão. A gente não pode se libertar enquanto a gente não desenvolve a nossa própria consciência, a nossa própria individualidade. Quando a gente deixa de repetir internamente e externamente o que foi dito e passa a perguntar: o que de fato eu sinto? O que de fato eu percebo? O que de fato tem a ver? Então, é um exercício de consciência, de identificação, de autoconsciência. O massacre da nossa cultura, da nossa sociedade, da nossa educação é abafar a autoconsciência, colocando ideias já prontas, que a gente acaba se identificando com elas, confundindo com as nossas próprias ideias. Então, a questão é como se libertar disso. A primeira coisa é identificar que essa ideia veio de fora. E a segunda coisa é ficar em silêncio interno. Então, a gente pode falar de exemplos, muitos exemplos. Eu tenho que ter alguém para dividir a minha vida, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho. E existem justificativas para isso, existem pesquisas científicas
que dizem que uma pessoa sozinha sofre mais, tem mais propensão a determinadas doenças físicas ou psicológicas. Mas essa pesquisa é feita em cima de pessoas que estão bombardeadas por condicionamentos e ideias. A grande pergunta é: se não fosse esses condicionamentos e essas ideias externas, será que a pesquisa teria o mesmo resultado? Eu tenho certeza que não. Porque o problema é a pessoa ficar reproduzindo uma ideia. Eu deveria estar numa situação diferente. Porque foi isso que todo mundo disse para elas estar. Então ela vai alimentando uma insatisfação. É claro, ela está insatisfeita pela compra da ideia. Agora, se não tivesse essa ideia, ela iria ver os aspectos positivos da situação que ela está. Mas o remoer de pensamentos é tão imenso, reclamando, criticando isso ou aquilo, que ela não consegue perceber o que brota do silêncio. Ela pode perceber, e hoje eu percebo cada vez mais isso acontecendo. Parece que as pessoas estão evoluindo em termos de consciência. Por exemplo, todo mundo precisa ter filho. Ponto final, acabou. Filho é uma realização. É algo maravilhoso. Ponto, acabou. Hoje eu vejo pessoas questionando isso, ou sentindo diferente, e optando intencionalmente por não ter, e descobrindo a grandeza de não ter filhos, por exemplo. Não, aqui não se trata de dizer que é melhor ter filhos ou é pior ter filhos. Não é essa a questão. A questão é a visão interna, o que cada um realmente sente para si. Pode ser diferente de uma pessoa para outra. Uma pessoa, a realização plena interior do seu ser é ter filhos ou muitos filhos. Para outra pessoa, o que mais realiza, o que mais preenche, o anseio maior é não ter filhos. Não quer dizer que ter filhos seja ruim, mas não ter filhos tem as suas consequências positivas. E para aquela pessoa, essas consequências positivas são mais valiosas. Então, não é uma resposta externa. Não é a resposta da sociedade, da educação e nem de ninguém que falou nada. É uma busca interior. Eu vejo pessoas reproduzindo automaticamente, eu preciso ter filho. Parece que ela está reproduzindo uma ideia, mas você tem certeza que você precisa? Que você quer? E aí a distinção entre o que realmente ela quer e o que realmente ela foi condicionada vai depender do nível de consciência da pessoa, que ela precisa treinar esse nível de consciência, se elevar, para que ela consiga distinguir e perceber a sua verdade. Meditação é um processo de ter consciência da realidade. Meditação é sair das ideias, das crenças, das visões externas
e perceber a realidade profunda, límpida, não contaminada. Perceber a realidade tanto externa quanto interna. Se alguém considera que meditação não tem nada a ver com autoconsciência, a meu ver, essa pessoa está imensamente equivocada. Meditação tem tudo a ver com autoconsciência, perceber a sua verdade límpida, não contaminada. É uma liberdade absurda isso. A pessoa deixa de ser uma reprodutora automática, uma papagaia do que ela ouviu. Isso é o aspecto de família, é o aspecto de filhos, é o aspecto de religião, é o aspecto de gostos, é o aspecto, tem a ver com tudo, tem a ver com racismo, tem a ver com feminismo, tem a ver com tudo. Essa visão não contaminada. Então, é um trabalho de autodescoberta imenso. E é um trabalho de autoquestionamento também. Eu não vejo muitas pessoas realmente se dedicando a essa autodescoberta. Mesmo as pessoas que meditam, elas não necessariamente buscam essa profundidade de visão. Mesmo algumas pessoas que meditam não percebem que a proposta é uma libertação de todos esses conceitos externos. Então, como ela não tem noção que a proposta essencial é essa, ela não se direciona a isso, ela não busca isso. A pessoa fica tão cega repetindo uma coisa que ela não, ela perde o bom senso. Por exemplo, uma pessoa pode ter a ideia de que ter neto é maravilhoso. Ter netos. Ter netos é maravilhoso. É um preenchimento, é uma satisfação, é uma alegria. Ela não busca nela mesmo esse preenchimento e essa alegria. Ela projeta no suposto neto que iria dar esse preenchimento e essa alegria. Não existe um autopreenchimento. Mas ela fica tão viciada nessa ideia, tão repetindo essa ideia, que ela não percebe uma coisa óbvia. Ela não percebe o absurdo que ela faz de querer convencer os filhos a ter filhos. É uma decisão tão individual, tão pessoal, tão única, que ninguém tem o direito nem de chegar perto a dar uma influência sobre isso. Quem tem que decidir é a própria pessoa, é o próprio filho, se ele vai ter filho ou não. É uma invasão absurda, é um desrespeito absurdo. Mas a pessoa está tão viciada na ideia que eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, que ela não enxerga o absurdo que ela faz, o desrespeito que ela está tendo. Ela não respeita a individualidade do outro, os caminhos do outro, a opção do outro, os direcionamentos que o outro quer dar para a vida dele. E é óbvio, se ela parasse um pouco, ela ia sentir, porque ela também não iria querer que alguém influenciasse as suas próprias decisões. As suas próprias decisões são suas.
Então, é a inconsciência mesmo, é a repetição daquelas frases, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Para, silencie. Deixa de reproduzir automaticamente aquilo que você está falando ou pensando. Chame a presença, chame a sabedoria, chame o bom senso. E chame o autopreenchimento. Se ela realmente para, olha, isso aí que é a grande chave. Se a pessoa realmente para, silencia internamente, ela vai se sentir preenchida. É intrínseco. Esse silêncio é preenchedor. Então, ela não vai precisar procurar outras formas de preenchimento que são falsas, que são ilusórias, porque ela já tem o preenchimento. Se a pessoa está procurando preenchimento externamente e esquece o preenchimento interno, alguma coisa está errada. A gente sim pode procurar coisas externas que nos preencham, mas eu já tenho uma certa garantia. Eu já tenho a minha poupança de preenchimento. Eu não vou morrer de fome se eu não tiver o preenchimento externo. Então, assim, pelo que você falou, que você lançou o assunto, eu gostaria de falar mais alguma coisa que ajudasse. O que que eu posso falar? Eu posso falar que a meditação é o caminho para eu me libertar dessa avalanche de condicionamentos externos. É o caminho para eu ter autoconsciência. É o caminho para eu entrar num silêncio interno e a partir do silêncio emerge uma visão mais única, própria, original, verdadeira, minha. Eu não consigo conceber nada mais do que a meditação como uma forma de conexão consigo mesmo, porque qualquer outra coisa são outras ideias. Substitui 6 por meia dúzia. A meditação é a busca do silêncio, a partir do silêncio emerge a sua própria visão. As pessoas até podem entender isso e aceitar isso, mas quantas meditam de fato? Quantas buscam silenciar a sua mente turbulenta, barulhenta, confusa, maluca, através do chamar a presença que aquieta essa mente? As pessoas preferem ficar no blá blá blá. Eu vou falar uma coisa agora. A gente colocou um vídeo, meditação Rami, meditação Coringa, né? Rami é meditação Coringa, um dos nossos vídeos da série. A gente colocou um outro vídeo, Dança, a Rainha das Meditações Ativas. Que foi uma mobilização de oferecer uma estratégia que me treina eu vivenciar essa consciência ao momento,
portanto, ao silêncio dessa tagarelice, portanto, uma abertura à sabedoria, uma abertura à autoconsciência. A gente colocou esses dois vídeos no YouTube dentro da nossa série. São os que têm menos visualizações. O mais importante tem menos visualizações. Porque dedicar-se realmente a uma estratégia parece que pouca gente realmente quer. É melhor ficar na conceituação, nas ideias, do que realmente se dedicar. A gente fala, eu falo sobre a meditação que a gente faz em grupo. Algumas vezes eu já comentei, a gente tem uma meditação que nós fazemos em grupo, online, ao vivo, pelo Zoom. A pessoa tem 2 horas para meditar, mas ela pode fazer pelo tempo que ela quiser. Uma meditação fantástica, que te dá parâmetros de verificar o quanto você está se aprofundando. Uma meditação que lembra a proposta de chamar a presença, o que é raríssimo dentro de uma meditação. A gente fala sobre isso, coloca na descrição do vídeo. Em todos os vídeos tem. Quantas pessoas praticam? A gente tem o quê? 20 e poucas pessoas só praticando. Você pode. Tem vídeo que explica essa meditação, está na minha página. Vou colocar na descrição aqui a página, a qual leva um vídeo que te explica em detalhes. Você pode ter um período experimental gratuito para participar conosco pelo Zoom de uma semana. Quantas pessoas vão praticar? Vão aproveitar essa oportunidade, vão conhecer pelo menos. Acredito que não seja muito. Então, o truque da sociedade é prender o cara, encher o cara de porcaria, de ideias que não são dele, e fazer com que ele fique satisfeito com aquilo. E que ele não procure saída. É como enfiar um cara numa prisão e fazer com que ele não queira sair da prisão. Ele se acostume, ele tenha medo de sair da prisão, ele tenha medo da liberdade. Ele tenha medo da individualidade. Ele tenha medo da originalidade. Melhor ficar aqui dentro. Pelo menos aqui eu conheço. Então é isso. Beirou a bronca, né, Vera? Ficou forte, hein? Ficou bem forte. É um Beirou a chamado e bronca, tanto. mas olha, às vezes ela é necessária. Concordo, concordo. Tem mais coisa para falar sobre aquilo que eu tinha pensado, mas acho que tá bom, né? A gente faz em outro vídeo, sim. Sim, cobrimos muitas coisas interessantes hoje e com certeza dão ganchos para próximos vídeos. Com certeza é um assunto muito vasto e para mim aqui foi bem explicado. Teve partes assim que foram muito interessantes, ao meu ver, por exemplo, os condicionamentos. Não esquecer que eles estão a longa data, existe um, um banco de dados aí de muitos anos, muitas coisas enraizadas, muitos condicionamentos, enfim, longa data aí de arquivo, né, por assim dizer. E, mas ao mesmo tempo a gente se deixar ou entrar mesmo no questionamento, né? Para poder identificar essas ideias externas e se é algo que vem de dentro, se realmente é um condicionamento que vem de fora da sociedade. Isso é né, um primeiro passo, assim, para realmente em direção do que é real e o que não é real, né? É, De você. E eu gostei muito das propostas, que a meditação
por trás da meditação existem várias propostas, né? E a colocação das propostas combinada com essa questão de estar alerta, né, do que é seu, do que não é, a meditação entra muito bem aqui, porque tem essa questão de elevar a consciência, entender que é a realidade ou não, a consciência da realidade e a autoconsciência. Então, você comentou que tudo isso te leva a essa libertação dos condicionamentos, né, através da meditação. É, E eu acredito que o convite de hoje é algo voltado mesmo para o interno, é um convite ao silêncio, né, para realmente resgatar essas respostas que estão dentro da gente, porque é lá que é o real, né, é lá que as vontades verdadeiras, ou tua essência, ou é de lá que vem a resposta, né, e não externamente. E a bronca de hoje, eu gostei bastante, que é um chamado aí para a gente tentar sair do intelectual e realmente ir para a prática, né? Porque senão não é válido, até mesmo em relação aos condicionamentos, se você não praticar, entender que o que é seu, o que não é, o que é de longa data, o que é arquivo, o que é sociedade, se você não tem essa vontade prática de ver, não vale, né? É tudo realmente não sair do intelectual e ir para a parte de ter a experiência, né? é. A gente tá começando, depois que eu abri o olho e tal, me dei conta de uma coisa, né? É sair do robô que nós somos, né? A gente é como se fosse um robô mesmo, né? Condicionado a fazer, sentir, pensar, agir, falar crer de determinadas maneiras. É um robozinho. Então, quando eu vejo, por exemplo, o chat GPT, ou robôs, eu não vejo muita diferença do ser humano. A única diferença que eu vejo é o potencial do ser humano que o robô provavelmente não tenha. É o potencial desta liberdade. É o potencial de tirar esses condicionamentos e encontrar algo novo, algo original, sabe? A sabedoria mesmo, não é repetir palavras, repetir ações, tudo programado já. Puf, apertou um botão, pá. Então, o ser humano, ele tem o potencial de ser ser humano. O ser Uhum. humano, ele não vive como ser humano, ele vive como um robô. E tem muito mais o que falar sobre isso. Tem. Tem muito mais o que falar sobre isso. Mas ele vive como. A única diferença é que ele tem o potencial de ser algo real, uma flor única, não uma flor de plástico. Uma flor única, criativa, inovadora, imprevisível, feliz. Esse é o potencial do ser humano. Mas um dos programas é continue assim. Não se arrisque. Não vale a pena. É perda de tempo. Aí vai da pessoa ter um determinado nível de consciência para conseguir ultrapassar esse condicionamento que segura. Caso ela ultrapassa, aí sim, ela vai conseguir expandir. Mas enquanto não ultrapassa isso, vai continuar sendo robô, né? E alguns têm condicionamentos melhores, outros piores, mas todos são aprisionamentos, né? Uhum. Vai longe. Sim. Tá bom, acho que deu, né? Por hoje. Completo, mas podendo ter outros vídeos em relação a esses Isso, tópicos, isso. porque são interessantes. Legal. Tá bom, Vera. Valeu. Certo? Muito obrigado. Obrigada.